pessoal, vamos lá? Vamos às nossas perguntas. Só o Francisco fez uma pergunta, e o restante de vocês não vão fazer perguntas, nem nada? Tereza, Sara, Marcelo. Deve estar tomando café aí, né, professor? Deve estar tomando café. Pois é, a pessoa deve estar tomando café ainda, né? Mas é 5 minutos, não é recreio, isso aqui não. Nem tem fila na cantina, nem nada. É 5 minutos só para tomar uma água, um cafezinho, ir no banheiro, voltar, né? É esse o objetivo. Eu tô achando que o povo tá muito quieto, né, Francisco? Nessa disciplina. E é uma disciplina tranquila, essa aqui é. Essa é a mais legal, professor. Essa é a mais legal, essa disciplina. Eu também tô achando. E dúvida, Tereza? Não ficou nenhuma dúvida, nem nada? Não, por enquanto ainda tá tranquilo. É que eu tava com outro fone, professor, tive que trocar, porque o outro fone não tem áudio, não. Entendi. Então, na verdade, assim, nós estudamos, nós vimos, começamos lá desde da forma, das sessões, ao comportamento do concreto, estudamos a fluência, que não é uma coisa tão comum estudar na graduação, e chegamos nessa parte de aula passada, olhamos todas as trincas, os tipos, né? E essa última agora, como fazer o diagnóstico. Então, o diagnóstico não foi só o diagnóstico de uma trinca, né? Em concreto. Foi como fazer um diagnóstico de forma geral. Bom, vamos lá. Vamos dar sequência. Vamos dar sequência aqui. Eu vou agora mostrar para vocês um material bem interessante, que, na verdade, eu fiz este material, em cima esse material assim. Vou mostrar ele, que fica mais fácil de explicar, tá? Este material, olha só, eu era professor e coordenador do curso de Engenharia Civil, né, da Uniaselv. E aí eu fiz, porque lá eles tinham uma disciplina na grade deles, específica de patologia de obras, né? E eu era coordenador do curso, eu falei, não, essa disciplina eu vou pegar. Então, era a disciplina que eu dei lá, foi essa aí, patologia de obras, e a outra que eu dei também era dimensionamento de estrutura de madeira e metal. Na verdade, a de metal e madeira até peguei porque não tinha ninguém que quisesse dar, né, que soubesse dar a disciplina, o conteúdo. E a patologia também não tinha. Eu falei, tá bom, eu pego. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada no que é isso aqui. Então, aqui é um laudo. Eu tenho uma que eu fiz aqui, que eu mudei aqui só a logo para Pitágoras e tal, mas, enfim. Laudo, isso é um laudo técnico que eu fiz, tá? Então, você faz a identificação, é assim que você apresenta um laudo, cliente, local, responsável, qualificação. Faz aqui um sumáriozinho para ficar bonito, né? Tudo certinho. E aí você faz laudo de vistoria. Então, vistoria técnica realizada quando, né? E o local. Qual o objetivo, tá? Identificação do imóvel. No caso, esse aqui, eu tirei todo o nome do proprietário, porque isso aqui é um laudo real que eu fiz, tá? Então, aproximadamente com 28 anos, o histórico, tudo, como é que é, e as patologias apresentadas. Vamos lá, vamos só para explicar para vocês, tá? Aqui está a casa do cliente, ok? Neste terreno que está sendo escavado aqui, este terreno que está sendo escavado, eles vão
eles iam construir um prédio. Era para fazer, então, fazendo aqui, ó, as fundações do prédio. Aí, o que que acontece? Ao escavar aqui, eles não... Ó, tá vendo aqui tem um escoramento do muro, mas eles não fizeram um escoramento adequado. Não fizeram aquilo que deveria, resumindo o dever de casa, tá? Adivinha o que aconteceu? Desceu o muro e saiu o material daqui e começou a baixar. Observa aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, ela era feita com sapato, foi feita com sapata de pedra. Tá aqui, ó, uma visão geral, ó. Tá lá o muro, onde caiu, e aqui a fundação. Olha o tamanho da estrutura da fundação. Não é pequena. Eu fui contratado pela proprietária da casa para fazer um laudo dizendo o problema, onde se deu o problema, tal, o que foi que aconteceu e a culpa de quem é. Olha o nível da rua, tá aqui. Esse é o nível da rua. Olha o tanto que os caras escavaram. Né? Aqui, para não ter problema com essa mulher, eles fizeram umas escoras depois no muro. Ó, isso aqui, ó, foi feito depois para não cair a parte da casa dela, que era grudada no muro, né? Mas eles deveriam ter feito escora em tudo. Resolvia o problema, mas não. E aí, o que eles fizeram? Foram lá e jogaram essas lonas por cima. Tá? Jogaram as lonas. Então, aí que tá. Eu fiz o laudo, olha só. Fiz uma plantazinha. E aí fiz o quê? A área afetada, ó. Então, esta área aqui caiu o material. Que material? Terreno aqui cedeu, né? Esse terreno cedeu. Saiu a terra daqui. O que aconteceu? Esta foi a área afetada. Tá? Então, olha só. Olha só. O que aconteceu? Ó. Tá? Aqui, dando zoom, mas ó, tá aqui. Então, fotografia. Imagem do banheiro da suíte. No detalhe é possível observar a trinca no canto direito do fundo da residência. Então, vamos lá. Olha aqui, quarto do casal. Ó. Aqui é a suíte. Ó. Esse é o banheiro. Ó. Foi bem aqui. E aí vai. Ó. Aí. Olha aqui. Eu não preciso dizer isso aqui, vocês já sabem o que é, né? O que aconteceu aqui? Senão eu não vou continuar mostrando lá. Vocês não estão prestando atenção? Vamos lá. Vocês já aprenderam o suficiente. Que tipo de patologia aconteceu? Ninguém arrisca? Como é que é, professor? Qual o tipo de patologia que ocorreu? Recalque. Isso aí também é por conta da VEG e contra a VEG, que também não deve ter, né? Na verdade, não, né? Porque olha só. Ah, tá. Ela veio de cima. Exatamente, ó. Então, ó, e ocorreu o Ah, tá. deslocamento. Verdade. Ó, a contraverga, ela seria em 45 graus. Ela deslocou, tipo a contraverga. Ó, ela deslocou, ela veio para baixo, ó, tá vendo? Eles fizeram a contraverga de fora a fora. Acontece, é normal os caras fazerem de fora a fora, tá? E daí, ó, puf, ela cedeu. Ó, isso aqui não é contraverga. Ó, isso não é contraverga. Ó, bem no meio da porta. Olha lá. Então, assim, mas era uma casa já de quase 30 anos. Eu tinha que provar que tudo isso que ocorreu aqui de fissuramento, etc, etc, olha aqui, ó. Como é que eu provo que isso aqui, além de ser recalque, tá? Ocorreu por causa da obra. Olha só. Olha os estragos de recalque que aconteceu. Então, olha só. Eu posicionei cada fotografia
num determinado ponto da casa onde aconteceu. Tá vendo? Ó? Tá vendo? Ó? Ou seja, eu mostrei que foi dentro daquele raio de ação. Aí a mulher, eu tenho algumas coisas aqui na sala de estar, na garagem. Eu fui lá olhar, eu falei, não, isso aqui não é. Não adianta a gente colocar porque vai perder. Então, diagnóstico. Os problemas causados na estrutura são oriundos da remoção do muro lateral. Olha o material que saiu aqui, ó, dá para ver bem, não dá? Sem a realização de uma contenção adequada do terreno. Dessa forma, ocorreu o deslocamento do material de sustentação da estrutura da residência, gerando recalque na fundação além do admissível. O que foi agravado pelo fato da fundação ser do tipo direta, executado por sapata corrida. Detalhe evidenciado na foto, olha aqui, ó. Olha a sapata corrida. Tá? Então, as trincas e fissuras apresentadas nas fotografias, presentes no parágrafo 5, são consequência do recalque causado pela remoção do material, conforme esquemas ilustrativos. Segundo Vargas, aí é sempre legal você citar a bibliografia, na classificação dos tipos de recalque, o do caso de estudo caracteriza como imprevisível, tendo sua origem em construções vizinhas. Tá? Segundo Skepton e MacDonald, Aput Teixeira Godoy, os recalques apresentados enquadram-se em danos arquitetônicos, de forma que, se não reparados, poderão transformar em danos estruturais. Então, em vistoria realizada na obra, fica evidenciado que as trincas e fissuras descritas nas fotografias são recentes, pois as mesmas não apresentam indícios de carbonatação. Entenderam? Por quê? Se ela fosse uma trinca anterior, né, ela teria que ter carbonatação. Era o que tinha da garagem. Eu falei, não vou colocar, porque se eu colocar da garagem, eu desqualificaria todo o meu laudo. Tá? Situação na qual a estrutura já está exposta a partir de um corrido, comprometendo assim a vida útil. Então, aí eu fiz o quê? Fundamentação teórica. A gente estava fazendo um laudo, né, que ia para uma investigação, ia para a justiça, e eu preciso fazer o quê? Embasar, dar para o juiz sustentação. Tá? Então, fundamentação técnica, definição de recalque, o que é o recalque, classificação do recalque, né? E Vargas ainda traz a classificação de Vargas, usei a classificação de Vargas ainda, que é os normais, recalques previsíveis e calculáveis, provenientes da compressão do solo de fundação, sob a ação das cargas do edifício, indeterminados, oriundos do escoamento viscoplástico do solo de fundação, ocorrem quando as tensões aplicadas superam a tensão crítica de escoamento do terreno de fundação, tá? Em consequência de terrenos de cálculo de cargas aplicadas ou desconhecimento de resistência ou compressibilidade real do terreno. Por deterioração das fundações, apodrecimento de estacas de madeira, por exemplo, deterioração do concreto, corrosão do aço, agressões do meio ambiente, etc. E imprevisíveis, provocados pela execução posterior de obras vizinhas, escavações, passagens de túneis de galerias, rebaixamento do lençol freático, problema na execução das fundações. Então, fundações vizinhas. Então, quando uma fundação está próxima de outra, o bulbo de tensões dessa interage com a vizinha e vice-versa, o que denominamos sobreposição de tensões. O recalque calculado isoladamente para cada sapata, sem interferência da vizinha, será menor do que considerando essa interação. A influência de uma sobre a outra será tanto maior quanto mais próximas forem. Cavalcante. Tolerância de recalque, daí cito a norma, tá? A tensão admissível, carga admissível, que vai depender de quanto foi projetada em termos de recalque, recalques diferenciais específicos, né? Distorção angular.
Enfim, todo o embasamento teórico, tá? Todo o embasamento teórico, dos recalques, os limites e dos danos arquitetônicos. E aí, aqui eu classifico os danos arquitetônicos, danos da funcionalidade e danos estruturais. Qual que é o tipo de dano que acometeu a estrutura? E aqui eu falo da carbonatação, que é geralmente a condição determinante para o início da corrosão das armaduras. Então, logo à frente de carbonatação atinge a espessura correspondente ao comprimento do aço, começa a despassivação da armadura, né? E tem o início da oxidação. O processo de carbonatação é dependente de como o concreto foi lançado, tensado, cuidado, bem como o tipo de cimento, condições ambientais e umidade do ambiente. Sendo maior a carbonatação, quanto maior for o fator água-cimento. Ok? Então, vida útil do projeto. Eu cito como é que é aqui. O que estabelece a norma, tá? E em relação a 6118, e com relação às condições de inspeção, manutenção e soluções dos problemas apresentados, né? Então, eu disse o que é, disse a causa, disse o porquê, disse como foi e embasei teoricamente, detalhadamente, cada ponto apresentado. Reparo dos danos estruturais. E aí eu digo como tem que ser feito, como deve ser feito, né? E reparo dos danos estéticos também, porque ocorreu um prejuízo estético. E aqui anexei o que? Uma ART. Por que uma ART? Projetos, tá? Porque eles tinham os projetos. E aqui toda a bibliografia. A ART é obrigatória para dar validade ao laudo como documento técnico de engenharia. Ok? Então, aqui a bibliografia recomendada. Caso queiram, tá aqui. Este cara, o Ivo Padarats, deu aula para mim da apostila do curso de pós, mas ele deu aula para mim na graduação de concreto. Eu tive 2 professores de concreto. Meta Monteiro, também tive aula com ele. Daí aqui a gente coloca os professores, né, que deram aula e tal. Tomás, eu tive aula com ele também. Esse livro aqui é bem legal, e esse outro livro do Tomás também é legal. E aqui eu me identifico, tá? Enfim, pessoal, aí, esse é um laudo. Eu fiz a apresentação, a formatação. É um laudo real, uma situação real que ocorreu, né? Ficou uns 2 anos, 3 na justiça, e a mulher ganhou a indenização que ela queria. Não fizeram o reparo, né? Mas fizeram um acordo financeiro. Ela ganhou uma boa grana, ganhou o que ela queria de grana, tal, a construtora pagou, resolvido o problema, né? Então, eu fiz o laudo bem embasado, bem fundamentado, para não dar o menor espaço para o advogado de defesa, né? E para o engenheiro que iria fazer defesa da construtora. Por quê? Porque aí a questão toda é assim. Eu fui me chamaram para prestar para acusação, para entrar com a ação. Eu vou fazer a minha parte. Assim como o engenheiro que fez a defesa tem que fazer a parte dele. Então eu tenho que fazer o quê? Complicar ao máximo a vida dele. Construir uma linha sólida de argumentação para que eu consiga demonstrar que ele, né, está errado. Para fazer com que ele parta para o seguinte caminho. Opa, está complicado aqui, vamos ter que
tentar fazer um acordo, ver por quanto a gente consegue. Ah, que é X, vamos tentar dividir esse X por 2. Essa era a ideia. Tá? Como tem, enfim, N tipos de soluções. Essa parte aí é muito legal, juridicamente falando, pessoal. Por quê? Porque vocês podem ganhar uma boa grana. Podem ganhar uma boa grana nesse tipo de serviço aí. Esse eu fiz para particular, você pode fazer para o próprio, como eu falei, vai lá, se cadastra no site da Justiça, você pode fazer para o próprio Ministério Público, né? E ganha uma grana. O Ministério Público eles são enrolados para pagar porque tem toda uma burocracia, né? O juiz chama, você apresenta, pá. Depois que é feito o processo, aí é feito, né? Faz a nomeação do perito, sai, aí tem todo um prazo de trâmite, o juiz dá 30 dias para o perito apresentar, às vezes dá 40 dias, 45, o perito apresenta a prova pericial, e assim vai. Então, às vezes você faz um serviço para receber 60 dias depois, mas o juiz paga bem, né? Então, o preço que eles têm de mercado é um preço cheio, um preço top, né? Então, e você pode fazer para particular você combina o preço, o prazo, enfim, e as regras do negócio também. Então, é um setor da construção civil que dá bastante resultado. Eu tenho alguns alunos da Uniaselv, eu dei aula em 2017, era uma turma que estava se formando. Era o pessoal do 9º e do 10º. Então, aí o pessoal se formou e alguns alunos estão trabalhando com patologia. Eu tenho lá uns 3, 4 alunos que foram para a área de patologia. Trabalha só com patologia de obras. Então, pessoal, tá aí. Essa era a ideia, dentro da disciplina, né? Para a gente ver. Ficaram com alguma dúvida em relação ao laudo ali? Entenderam como é que é um laudo? Tranquilo? Daí, pessoal? Tranquilo com relação ao laudo. Então tá, ok. Então, eu vou mostrar agora o que era a seção 3.1. Só para a gente finalizar, o que é o conteúdo da 3.1? Professor. Oi, pode falar. Pode falar, Francisco. Esse aí vai ser mandado para nós, esse laudo aí? Não, esse laudo Esse laudo aí, você vai mandar para nós? Esse laudo aí, esse negócio aí? Não, porque... Você vai mandar esse laudo aí para nós? Ele fala... Não, esse material tudo eu já... Ontem eu subi um monte de coisa no AVA, e esse ainda não está no AVA, mas vai para o AVA também, entendeu? Vai subir tudo para o AVA, todo o material. Ele ainda não está no AVA, esse aí, né? Porque a gente está tendo aula agora, mas depois eu vou subir a aula junto com os links, com tudo para o AVA. Tá? Então, nós teríamos na nossa disciplina a seção 3.1 do livro, ela traz fissuras, trincas e rachaduras nas edificações. Fala um pouco sobre corrosão, fissuras e trincas, inflorescências, né? Fissuras típicas de alvenaria, desplacamento em fachada de edifício e fenda em alvenaria causada por recalque da base. Era esse aqui o conteúdo, ok? É só uma folha só. É esse o conteúdo. Então, eu fiz o quê? Eu parti do princípio que, poxa, a gente pode expandir para trabalhar com muito mais informações. E foi o que nós fizemos. Se a gente pegar as nossas aulas de patologia, nós tivemos muito mais conteúdo do que seria a aula 3.1. A próxima aula é 3.2. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar
Daí patologia em metais, madeira e, se eu não me engano, sobre acabamentos, ok? Então são essas três, e assim a gente vai seguindo, vai seguindo o nosso conteúdo. Como nós tínhamos uma folga dentro, né, de conteúdo, uma janela que a gente conseguiu fazer, antecipando um pouquinho aqui, apertando um pouquinho ali, nós estamos com o conteúdo redondinho, sem nenhuma perda. Teve algumas coisas que dava para a gente ver mais rápido lá no começo do semestre, como a gente viu, e o que permitiu a gente ver mais a fundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse material de patologia. É um material mais avançado até para a época de curso que vocês estão. É um material geralmente que eu utilizo para o pessoal do nono e décimo, tá? Que já fizeram concreto, já tem. Mas eu procurei trazer o conteúdo para vocês mais detalhado, para vocês verem, para vocês entenderem a parte de patologia. Ficaram com alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida, Francisco, Sara, Tereza? Não, não. Sara, você está viva, Sara? Acho que a Sara nem está... A Sara deixou aqui conectado e foi ver novela. Largou a gente aqui. Tereza, dúvidas, Tereza? Tranquilo, acho que é a Sara que está falando que está sem áudio lá no grupo. Ah, então pode... Ah, é que eu coloquei no mudo aqui. Ah, ela colocou aqui sem dúvida, estou sem áudio. Ah, bom. Ah, beleza. Achei que você estava dormindo, Sara, por isso. Falei, eu pergunto, eu chamei a Sara umas 3 ou 4 vezes dela, não falou nada. Eu falei, ué, largou a gente aqui, foi ver novela. Não, beleza. E daí, Sara, gostou do conteúdo? Ela está respondendo pelo grupo aqui, pessoal. Então, beleza, pessoal. Então, nós fechamos a aula de hoje por aqui, encerramos aqui. Amanhã voltamos temos solos, né? Boa noite a todos. E o material, eu subi todo o material, com exceção dessa aula, todo o nosso material de todas as disciplinas está disponível no AVA. No AVA, no YouTube, em todos os canais. Tá joia, pessoal? Ok, Boa noite, até pessoal. amanhã. Até.